Bem-vindos ao Embarcast, segundo episódio do nosso podcast aqui da Ateliê do Futebol, que vai trazer para vocês tudo sobre esse universo do futebol universitário dos Estados Unidos, de oportunidades de embarcar para jogar e estudar fora do país. Caminho que ainda poucos conhecem, né? E que a gente está trazendo cada vez mais aqui informação para vocês, trazendo cases aqui de histórias muito bonitas que vão de alguma forma inspirar vocês para que daqui a pouco talvez aí vocês, famílias e atletas, possam pensar nesse caminho para a vida de vocês. Hoje a gente tem mais um convidado aqui muito especial, acabou de chegar dos Estados Unidos, o Guilherme Lima, né? Que tem uma história bem bacana para contar e compartilhar aí com vocês. E Gui, se apresenta aí por gentileza, conta um pouquinho aí o que você hoje está fazendo lá nos Estados Unidos. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, Arthur, pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da minha trajetória aí nos Estados Unidos, né? Bom, Guilherme Lima, acabei de chegar aqui, voltar aqui para as férias um pouco com a família. Hoje eu estou trabalhando como assistente técnico numa universidade, né? Passei por todo o processo nos Estados Unidos, né? Desde a parte acadêmica no futebol, muitas oportunidades que provavelmente a gente vai conversar ainda sobre, mas hoje estou trabalhando numa universidade, fazendo também meu mestrado e dando continuidade aí na minha carreira, né? Hoje buscando o meu mestrado e buscando oportunidades de trabalho também, como já estou trabalhando como técnico e buscando me aprimorar e abrir mais portas, vamos dizer assim. Legal. E como é que começou a tua história? Quando que você decidiu pensar em ir para lá, né? Você sempre se envolveu com futebol. Conta aí o comecinho, sim. Como é que foi? Bom, apaixonado pelo futebol, né? Como a maioria de nós aqui. Mas, já faz 6 anos já que eu estou nos Estados Unidos, mas minha história na busca pela sua oportunidade já começou um pouco antes. Eu sou natural de Joinville e, bom, jogava ali em Joinville já na várzea, né? Na primeirona, joguei ali 4 temporadas. Então, estava aquela busca por oportunidades também no futebol, então eu sei como é que é. Não tive a oportunidade de passar por base, né? Não tive essa oportunidade. Direciona bem. Tá pegando aqui legal? Legal. Aí. Que idade que você tinha nesse momento? Quando eu voltei a jogar futebol em Joinville, eu tinha 19. Mas aí eu já estava trabalhando também, já tinha uma outra rotina, né? Mas aí tive a oportunidade de voltar a jogar futebol e comecei com 19. E ainda sonhava em ser jogador? Não, eu ainda tinha o sonho, né? O sonho nunca acaba, né? Nunca passa, assim. Mas aí eu tava me divertindo e tal. E aí foi quando eu parei para pensar assim, em outras oportunidades, né? Outras oportunidades. E foi onde eu iniciei meu projeto de buscar uma oportunidade fora do país. E aí onde que em 2019, isso eu comecei a jogar em 2015. Em 2019, então, que eu obtive a oportunidade para ir para os Estados Unidos, na Southeastern Community College. Que idade que você tinha aí? Aí eu já estava um pouquinho mais velho, né? Eu fui para os Estados Unidos com 23. Você foi com 23, que legal. 23. Bom, mas aí é importante colocar ali, porque a gente busca, tenta, e foi onde eu pensei, né? Onde eu posso ir, onde eu posso chegar com o futebol. Foi onde eu pensei para os Estados Unidos. E aí eu pensava também assim, na época eu estava com 19 em 2015, mas quando eu comecei o meu processo eu já estava com 21. Pensei, cara, será que tem como? Será que ainda existe a possibilidade? E sim, existe a possibilidade. E quando eu cheguei nos Estados Unidos com 23 anos, você olha assim, muita gente mais nova, mas tinha gente da mesma idade, entende? Então, existe a possibilidade para todo mundo. Tem uma porta bem aberta e bem ampla para muitos atletas. E como é que foi tua chegada lá? O que você encontrou? Que você respirava futebol aqui no Brasil, né, cara? Lá você encontrou um cenário muito diferente. Conta aí. Sim, vai muito da sua preparação, porque eu fui muito abençoado também aqui com o pessoal de suporte, né? Tem o Paulo, né? O Paulo me ajudou bastante, assim, porque é um futebol um pouco diferente. Paulo César? Não, o Paulo Júnior. Paulo Júnior, que agora ele trabalha no JEC. O professor, o treinador, sim, Paulo. Sim. Legal, sim. Bacana.
E aí ele me ajudou muito. E eu já tinha essa noção de que o futebol nos Estados Unidos era um pouquinho diferente do Brasil, né? Em questão física e tudo mais. E a gente pegou assim, não, vamos nos preparar muito mais do que... vamos treinar mais para chegar lá bem preparado. E foi isso, cara. Ele me ajudou muito. Cheguei lá bem fisicamente pro que eles estavam procurando, né? E foi onde eu consegui me destacar, né, logo de cara, que às vezes não, quando você não tem essa noção de onde você está chegando, o impacto é maior. Mas como eu estava tentando me preparar, e aí fui abençoado de chegar bem nessa questão, mas aí tem o outro lado, né? A gente pensa que é só futebol, mas aí tem a parte acadêmica, né? A parte acadêmica é um pouco diferente, porque daí você está fazendo tudo em inglês, né? E é onde que eu tive que aprender também. Mas, novamente, outras oportunidades apareceram, que lá na faculdade onde eu iniciei, tinha um curso de inglês. Você foi sem falar inglês, então? Sim, basicamente. Eu só fui para passar pelo aeroporto, né? Tá. Oi, tudo bem? Ali e tal, só para chegar na escola. E aí, ali onde eu comecei a me virar. Eu comecei a fazer as aulas de inglês que a escola oferecia. E assim foi, cara. Eu evoluí bem rápido, para ser sincero também. E depois de um semestre de inglês, eu decidi parar. Falei assim, não, acho que aqui tá legal. E eu vou meter a cara e vou ir. Vou continuar. Mas não queria mais fazer as aulas de inglês. Falei, não, vou para as aulas normais e vamos ver o que dá. Bacana. Fui indo. Você começou na Southeastern Community College, né? É uma community college. Explica pra gente o que é uma community college. Community College ou Junior College, né? Pode ser chamado das duas formas. Bom, nas ligas universitárias, né, que tem algumas, a Junior College é uma ótima opção para atletas, no meu caso, né? Que não todas, mas a maioria das Junior Colleges vão oferecer o curso de inglês, que daí te auxiliam na tua adaptação, que foi o meu caso, né? Junior College geralmente é uma escola menor, né, que tem menor assim quantidade de alunos, né? Não necessariamente de estrutura, que é o nosso caso lá. É uma escola menor em questão de alunos, mas a estrutura muito boa para abraçar os internacionais, entendeu? E aí, se eu não me engano, lá deve ter uns 2, 3 mil alunos. Não, mas uma escola muito pequena. E tem uma estrutura muito bacana. E a Southeastern foi uma porta de entrada muito, muito boa para mim. Basicamente, a Junior College é uma universidade, uma faculdade, né, de 2 anos. Isso. Daí depois você se formou ali e você transfere para concluir. Como é que funciona esse sistema? Isso, é que o sistema americano é como se fosse, colocando em umas palavras mais simples, né? De que os 2 primeiros anos é uma base. Então, independente de onde você for, os 2 primeiros anos você faz como se fosse, não sei como uma outra palavra que a gente pode usar. São temas mais gerais, né? Isso, temas gerais, tá? Isso, basicamente. Inclusive são os mesmos para todos os cursos, praticamente. Basicamente, né? Isso, porque a partir do momento que você termina os 2 anos, aí, vamos dizer assim, você escolhe o seu curso de especialização. Né? Logicamente que você pode fazer algumas aulas de especialização se você tiver uma universidade de 4 anos, né? Você pode fazer algumas aulas. Mas nessa Junior College, você faz os 2 anos, você se forma e aí você transfere para uma outra universidade maior, que é a universidade de 4 anos que a gente chama, né? Mas... Então, o Junior College é um bom caminho, um bom início, talvez, porque lá Sim. você muitas vezes pode aprender o inglês. Então, Sim. o inglês não é um pré-requisito fundamental para algumas Junior Colleges, Sim. né? Como você disse, também são estruturas menores, imagina que a adaptação é mais fácil também, né? Sim. Bacana. E daí, depois de 2 anos, você transfere para concluir, fazer o curso que realmente você quer fazer e se graduar. Seria isso. Isso. Como é que foi a transferência? Para onde você foi? Bom, então, eu joguei os 2 anos lá na Southeastern Community College e aí transferi para uma universidade que também era no mesmo estado, né, no estado de Iowa, que também é um estado do Midwest, que a gente fala. É um estado muito bacana, muito acolhedor, que me ajudou bastante também nessa transição, né, de cultura, de tudo. E aí eu transferi para uma universidade de 4 anos depois que eu me formei, no mesmo estado. Aí fiquei 1 ano lá
e aí depois eu acabei transferindo por outros motivos, mas aí transferi para uma outra faculdade de 4 anos para terminar minha faculdade. Você jogou 2 anos numa liga de Junior College, né? É NJCAA, certo? Isso. E daí depois você transferiu e foi para outras ligas. Conta um pouquinho como é que são essas ligas, quais são as diferenças entre elas. Bom, a Junior College, assim quando eu cheguei nos Estados Unidos, existiam 2 divisões, né? NJCAA Junior College, divisão 1 e a divisão 3. Né? Existem as diferenças ali. E aí depois, no meu segundo ano, eles criaram a Divisão 2. E a minha escola optou para ir para a Divisão 2. A gente era Divisão 1, foi para a Divisão 2. Aí tem a Junior College. E aí depois, quando eu transferi para outra faculdade, era a NAIA que fala. E é uma outra liga. É como se fosse também ligas universitárias, só que são ligas diferentes. Entendeu? Como se fosse... Tentando dar um comparativo aqui, não é... mas tentando dar um comparativo como se fosse Série A, Série B, Série C, Série D. Não é assim que funciona, mas só para ter uma comparação assim mais visível. E aí eu transferi para uma NAIA, e aí eu fiquei 1 ano lá, e aí depois quando eu transferi eu fui para uma NCAA D2. A NCAA ela tem 3 divisões também. Tem a Divisão 1, a Divisão 2 e a Divisão 3. E eu fui para uma Divisão 2, e foi onde eu terminei minha carreira de jogador e terminei minha faculdade. Você graduou em quê? Eu me graduei em Business Management. Administração. Administração e gerenciamento. Legal. E nessa iniciei Divisão 2, qual foi o nível que você encontrou ali? É bom nível? Como é que é? Cara, é muito bom nível. A gente teve, principalmente no ano quando eu transferi, a gente teve uma experiência muito bacana também, não só de futebol, assim, mas estrutura em geral. E aí, nessa faculdade onde eu fui, também é uma estrutura maior e, bom, o nível em geral, assim, foi um salto bem grande, assim, para mim. E a estrutura é muito diferente também que você encontrou? Por exemplo, de uma NCAA Divisão 2 para uma Junior College? Sim, até pelo tamanho, né? Como a gente comentou, geralmente nessas escolas de 4 anos você já vê um tamanho diferente, né? De estrutura, porque são pessoas que estão fazendo as especializações, então são mais cursos oferecidos e a parte acadêmica já é um pouco mais estruturada. A parte atlética, se é uma escola bem voltada à parte atlética, então a estrutura é um pouco maior, entende? Então o suporte é diferente. E você teve destaque lá, né? Acho que principalmente teu início ali na Southeastern, né? Você foi campeão, ganhou título individual. A gente tem imagem até, né? Vou mostrar aí, pessoal. Vamos. Tem algumas fotos, algumas coisas. Você pode ir contando um pouquinho. Claro. Que é essa foto aí, Gui? Cara, esse aí é um dos momentos especiais aí na minha trajetória, né? Esse aí foi na minha 2ª temporada pela Southeastern Community College, ou a Junior College também, né? Como você pode ver, NJCAA. Esse foi logo depois de a gente ter ganhado o distrito. O primeiro, o troféu ali redondo é da conferência. Né? A gente ganhou a conferência, né? Que é como se fosse o campeão estadual, vamos dizer assim, né? A conferência, e o outro troféu, que foi naquele dia, a gente ganhou o distrito, que seriam... A gente foi campeão da nossa conferência, aí campeão da outra conferência, a gente se junta numa final única, e aí como se fosse por exemplo, campeão de Santa Catarina contra o campeão do Paraná. Que nem tinha antes aquelas Suminas, por exemplo, né? Como é que é a Copa Sul? Sumi, né? Acho que era isso. É, né? Mais ou menos juntava isso. Juntava alguns estados e fazia uma competição. Isso, legal. Mais ou menos isso. Daí vocês ganharam ambas e depois o que acontece? Ganhamos, e aí ganhando o regional, o distrito, a gente foi pro nacional. Aí o nacional envolve time do país inteiro. Isso. Os campeões de cada conferência, de cada distrito, é isso? Isso, mais ou menos isso. É mais ou menos esse sistema. Assim, quem ganha o seu distrito tem o que a gente chama punch ticket pro nacional. E onde que foi esse nacional? O nacional foi em Kansas. Daí vocês viajam? Como é que é essa? Sim, a gente teve a experiência. A gente viajou até Kansas e aí ficou no hotel ali por uma semana durante o campeonato nacional. Então aí vem
pô, vem time da Califórnia, time da Flórida, time de Nova York, do país todo, literalmente. É onde todo mundo quer estar, né? Jogando nacional, né? É onde todo mundo quer estar, é o sonho de todo mundo. E o que aconteceu nesse nacional? Tem imagem aí? Mostra aí, Gabriel. O vídeo. O vídeo... Tem um vídeo e acho que tem até uma outra foto com os troféus também. Essa aí? Tem essa do grupo. Tem essa também. Essa é do Nacional. Isso, essa tá com o troféu do Nacional na mão, é isso? É isso aí. Boa. O vídeo do gol que aparece ali, Gabriel. Aí. Esse jogo é a final do Nacional. Isso. Você fez gol? Aconteceu que seu. E conta um pouquinho o momento do jogo, como é que foi. Eu tô vendo ali em cima, né? Vocês ganharam de 3-2, overtime ali, prorrogação. Então, cara, é um momento muito especial para mim, né? Eu uso essa temporada em si como meu testemunho de fé, né? É uma história muito especial para mim que vem lá iniciando a trajetória um ano atrás. E aí na segunda temporada aconteceu tudo isso. E foi uma temporada bem difícil pessoalmente para mim. Eu tive muitas lesões. Chegou na final da conferência, tinha voltado de lesão, entrei e fiz o gol na final da conferência. 5 minutos depois machuquei, aí depois foi pro distrito, a gente estava perdendo no distrito por 1-0, faltando 2 minutos a gente virou o jogo, campeão do distrito, fomos para os nacionais, aí a gente ganhou. Nos nacionais, cara, são vários grupos, né? São grupos de 3, pelo menos foi no nacional que eu joguei. E aí só classifica um. Então, cara, como é que a gente faz para classificar? Aí a gente perdeu o primeiro jogo do Nacional faltando 2 segundos e meio. 2 segundos e meio a gente perdeu na prorrogação. No segundo jogo a gente ia ganhar de 2-0. Ganhamos de 2-0. Passamos de fase. E a gente foi jogar contra quem? Contra o primeiro time, o primeiro colocado na nação, na semifinal. Aí, pô, que pressão, né? E aí foi uma loucura, mas a gente jogou bem, ganhamos de 3-1, ganhamos muito bem. E na final, ali, a gente jogou contra o número 2 da nação, então, e pô, a gente não tava nesse patamar ainda, né, vamos dizer assim. E aí chegou na final, cara, pô, foi um momento muito especial. Eu tava todo momento falando com Deus, pô, preciso da tua ajuda, não vou conseguir sozinho. E por isso que faz muito parte do meu testemunho de fé. Mas eu sabia que ele tinha alguma coisa guardada para mim especial, não sabia como ia ser. E aí a gente saiu perdendo de 1-0, empatamos do 1-1. Aí no segundo tempo, 2-1 pros caras, empatamos, cara, no finalzinho do jogo, 2-2, e foi pra prorrogação. Na prorrogação é golden goal, né? Quem fez o gol, terminou. E aí, pô, no início do primeiro tempo da prorrogação, a bola veio e eu falo assim, cara, esse aí foi Deus, não sei como é que eu fiz isso. Dominei a bola, fui pra cima do cara, uma canetinha no cara, driblei 1, driblei 2, aí o goleiro veio, pum. Fiz um gol ali e... Bom, esse aí, como tem a foto dos troféus ali, isso aí foi como Deus me mostrou, ele já tinha me dado uma visão, queria me premiar como campeão nacional e MVP. Já tinha me mostrado isso. Foi o MVP da competição. O que é ser um MVP de uma competição como essa? Explica pro povo aí. Pô, é indescritível, cara, indescritível. Mas o que significa? Começa por aí. Sim, com toda certeza. É você ser nomeado como o melhor most valuable player, né? O melhor jogador em campo do torneio. Melhor jogador da Liga Nacional, né, no caso. Né? A gente tá falando aí do país inteiro. Sim, Você foi considerado o melhor jogador do país da competição. Isso, da competição do Nacional. Baita prêmio, hein, cara? Cara, Você esperava por isso? Eu esperava porque Deus tinha me mostrado, mas se fosse por mim, eu falei, pô, não ia passar na cabeça, né?
Que legal, cara. Baita conquista, meu. Parabéns, Sim, cara. Obrigado. Essa foi tua história na Southeastern. Ali Foi você minha. encerrou e daí Isso. foi pra NAIA, depois iniciei Divisão 2. Isso, daí foi encerrou a minha trajetória na escola de 2 anos, e aí foi onde fui para a NAIA. Pra concluir o business. Para continuar iniciar o business, né? Porque eu fiz 2 anos básicos, né? E aí depois iniciei minha trajetória no business. E aí fiquei 1 ano na Grandview University, que é em Des Moines, Iowa. E aí, por questão que eu não consegui jogar lá, aí transferi para a NCAA D2, que é em Erie, Pennsylvania, que é a Mercyhurst University. E é onde eu joguei 2 temporadas. E você foi pra lá, você tinha uma bolsa de estudos, é isso? Isso. Todos os momentos, sim. Desde que eu cheguei na Southeastern Community College, eu cheguei com bolsa de estudo, né, através do futebol. E aí, quando eu transferi, também a mesma coisa. Lógico que quando você transfere, são outros acordos, né? Você recebe outras ofertas e outro treinador. Então, vai depender de como vai esse acordo, né? Mas isso é legal da cultura deles, né? Eles investem muito em bolsa para ter lá bons atletas, ter internacionais, né? Eu acho que isso gera muita oportunidade, né? É isso que a gente busca trazer aqui para as famílias, porque sem a bolsa, normalmente é inviável, né? Se pensar em ir para lá para estudar. Sim. O custo é alto, falando Sim. em dólar, mas com a bolsa se torna viável, né, Gui? Sim. Isso é um bom ponto. Lógico que existe a possibilidade de ir, e eu conheço brasileiros, outras pessoas de outras nacionalidades que vão sem bolsa. Mas não é o meu caso e não é o caso da maioria dos atletas. Isso é um ponto muito importante. A bolsa atlética, ela vai te abrir muitas portas e oportunidades, né? Foi o meu caso. Então, existem essas possibilidades que vão te ajudar financeiramente. Eu fico imaginando, né? Você fazendo gol do título, sendo MVP da competição, depois é fácil conseguir uma bolsa boa. Né? Ajuda. Ajuda, né? Ajudou um pouco. Abriu muita oportunidade, sim, com certeza. Mas é isso, é uma trajetória, cara. E depois você graduou, encerrou ali tua carreira, né, como atleta universitário, e você foi fazer o quê? Então, eu me formei em 2023, em dezembro de 2023, e aí depois da minha formatura, eu iniciei o que a gente chama de Optional Practical Training, que isso, em outros termos, depois que a gente se forma, Arthur, lá nos Estados Unidos, você tem o direito de aplicar para trabalhar. Você pode aplicar para receber uma permissão de trabalho. No meu caso foi de 1 ano. E aí você aplica e espera aprovação. Aí, graças a Deus, fui aprovado logo depois que eu me formei. E aí fiz 1 ano de trabalho após a formatura. Trabalhou do quê? Então, no início, cara, foi uma área mais relacionada, vamos colocar assim, no meu ramo, né, falando em inglês, na área de vendas. Trabalhei na área de vendas e gerenciamento, e aí trabalhei por 2 meses, e aí logo depois apareceu a oportunidade para voltar para a Southeastern Community College, que é onde eu comecei como atleta, mas aí agora como assistant coach, né, como assistente técnico. Legal. E tem uma foto ali, ó, que eu acho que é bacana mostrar. Vamos lá. Ali é da tua graduação, né? Do teu diploma. E aquela foto do lado ali. O que significa aquele anel? Bom, eles gostam muito dessa cultura, né, de premiação, que vocês podem ver aí em qualquer competição. NFL, NBA, MLS. Então, por exemplo, quando a gente ganhou o Nacional na Southeastern Community College, a gente recebeu, não tem nessa foto, acho que, assim, perdão. Acho que ali na outra foto dá pra pegar bem no cantinho lá, perto do certificado ali, ó, aquele anel da Southeastern Community College, quando a gente ganhou o Nacional. Aí agora esse outro anel ali foi quando eu tava na Mercyhurst, a gente ganhou a conferência, né, o campeonato estadual, e a gente conseguiu ganhar o anel da conferência também. Daí todo atleta ganha um anel desse. Ganha. Aí você vai fazendo coleção. Vai fazendo coleção, sim. Botou com 2, é isso?
Por enquanto com 2. Por enquanto, por quê? Vamos lá, cara. Você hoje está como assistente técnico, Sim. é isso, né? E está buscando uma carreira. E como assistente técnico, se ganhar Sim. o título lá também, bota anel no dedo. Também, não. Espero que sim, né? Não, vamos lá, esse aí é o objetivo. Um dos objetivos, né? Mas sim, foram duas premiações que todos os atletas e staff ganham, né? Após o título. E hoje agora também como assistente técnico, né? Também como quando eu estava fazendo o OPT, a gente teve a mesma oportunidade, né? Lá na Southeastern Community College, mesma coisa. E aí também a gente pode ver na foto aqui, estava lá de assistente técnico, tive uma experiência incrível voltando lá para o lugar onde eu comecei. E enfim, aí hoje agora estou na Bethel University, né? E tua ideia é seguir uma carreira de treinador. Sim, hoje eu tenho um objetivo de estar seguindo nesse ramo, cara. Tá. Você falou que você está fazendo um mestrado. Uhum. Em que área? MBA também, que é parecido com Business Management. E você tem bolsa também para o mestrado? Isso. Uhum. No caso, o meu trabalho como assistente técnico, ele se torna a minha bolsa atlética. Então você ganha uma bolsa hoje por ser assistente técnico. Por ser assistente técnico. Então, mesmo depois de formado, você ainda tem oportunidade para continuar estudando, se for a sua vontade, nessas oportunidades, né? Que a gente fala Graduate Assistant. Esse é o meu caso. Eu estou trabalhando como assistente técnico, mas ainda continuo recebendo bolsa. Por isso. Olha quanta oportunidade que o futebol está te trazendo, né, cara? Sim. E aí a gente fala, né? É um projeto que vai muito além do futebol. Vai muito além. O futebol, como eu sempre falo, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. E ele vai te abrindo portas. Você foi para lá, você tinha 23. Uhum. Você encerrou tua carreira lá como atleta. Quer dizer, você não encerrou ainda, você está jogando, né, Gui? Depois eu quero que você conte mais. Mas você teve uma carreira lá dos 23 até que idade? De college, na verdade, eu fui até... Porque eu cheguei um pouco mais velho, então eu terminei um pouco mais velho também. Eu terminei com 27. Teve um tempinho legal ali para jogar, né? Muito bom. Bacana. Hoje você está na Bethel University. Isso, Você está como assistente coach lá e fazendo teu mestrado, né? E como é que é a estrutura da Bethel? Tem alguma coisa aqui para mostrar também, né, Gui? Tem uma apresentação ali que a gente compartilha com atletas e tudo mais. Isso aí. Vai contando aí pra gente. Não necessariamente assim, não só os alunos, não só os professores são bem-vindos, mas a comunidade também pode fazer parte. Então a gente se reúne toda segunda-feira, toda sexta-feira de manhã e não tem nada naquele horário. 10 horas da manhã todo mundo para ir para lá. Os alunos, no meu caso, não sou, mas os alunos normais, sim. Tá. Sim, eles têm que participar de 20
por semestre. Então, cara, assim, pô, tem atleta que pô, tem que participar. Cara, muda muito. Muda muito. Lógico que eu tô chegando agora, mas a gente escuta muitas histórias de vidas transformadas por esse processo, né? Então, Né? também, esse é um dos meus papéis, né? A gente esse foi o meu primeiro semestre lá já, mas o Thiagão, a gente vem trabalhando junto aí para já trazendo alguns atletas agora para o próximo semestre. Já tem trazido alguns atletas já. Então, se algum atleta da trilha que estiver assistindo aí tiver interesse em aplicar, né, pleitear aí uma oportunidade contigo, dá pra gente conectar, com né? certeza, com certeza. Tem que ter inglês, eu acho, né, pra ir pra lá. Assim, a gente consegue trabalhar, existem outras formas, né? Tem o TOEFL, tem o Duolingo que a gente faz, né, para prova de inglês, mas é um certo nível de inglês é requerido. E o que mais? Como é que faz para alguém buscar uma oportunidade lá? O que você precisa ter? Vídeo, essas coisas? Conta um pouco. Sim, é um processo bem simples. Bom, eu não quero colocar bem simples, mas é um pacote, né? Como é que você está no seu nível de inglês? É muito importante para você ter até mesmo uma reflexão própria, né? No caso da Beto eu estou colocando que sim, a gente tem que ter um nível básico de inglês para ir. E o vídeo, né? O highlight. O vídeo é importante. O vídeo é muito importante. Tá. O vídeo é muito importante pra gente. Bacana. Você deve assistir vídeo aí o dia inteiro. A gente recebe muito atleta, cara. Muito mesmo. Muito atleta mesmo. Tem muitas nacionalidades lá na Beta hoje? Tem. Hoje tem. A gente tem bastante brasileiro. Hoje. A gente tem bastante brasileiro, mas tem atletas de vários lugares do mundo. Europeu, América do Sul. Então, tem de muitos lugares mesmo. Legal. Gabriel, tem imagem também da Southeastern, né? Você mandou alguma coisa? Tem da estrutura. Tem um vídeo, se eu não me engano. Que lá eles também têm uma estrutura muito boa, né? Cara, muito boa mesmo. Eu vi ali e fiquei impressionado, cara. Sim. É muito legal lá. Como eu falei, as community colleges, elas são, assim, em teoria pequenas, né? Mas algumas delas, como a Southeastern, não deixa a desejar. Esse é o campo de treino, é isso? Sim, tem os campos de grama natural. 4 campos? Sim, na verdade são 4 internos, que é essa parte, e essa parte que é externa, tem mais pelo menos 2 aí. Então a gente vai rotacionando durante a season, né, durante a temporada, e tem no início do vídeo apareceu o campo interno, né?
que é onde a gente joga principalmente na primeira parte do ano, que neva muito, é muito frio, e então a gente consegue utilizar. Essa é uma estrutura nova também, que fica nos dormitórios, fica embaixo dos dormitórios, então não tem horário, pode ser qualquer horário, o atleta pode ir lá usar. Essa é uma estrutura que eles acabaram de lançar também, uma academia nova. Então é uma estrutura bem bacana mesmo. Esse é muito diferencial da Southeastern, a estrutura. Não falta nada para vocês lá, né? O cara quer se preparar ali, o atleta, ele tem tudo. Sim, tem a parceria com o hospital, que saiu do dormitório, atravessou a rua, tá no hospital, tem academia também. Bacana, cara. Tem mais estrutura aí. Eu queria até pedir de novo depois ali o início do vídeo, cara. Me impressionou aquela imagem daquele campo coberto. É um campo sintético aquele? Isso. É um campo sintético. Ele não chega a ser oficial, mas é bem próximo. É grande. É um campo bem grande. E ele é totalmente coberto, é isso aí? Totalmente coberto, isso. Ele é climatizado também? Climatizado. Então, assim, no inverno joga... Cara, é normal, A gente treina tranquilamente. Um desse aqui em Curitiba, hein, que esse friozinho daqui seria bom, né? Cara, coisa linda, hein, Guió? Sim. Essas imagens agora, né, quando eu estava como assistente técnico, a gente coletou essas imagens aí, mas a estrutura, cara, vem melhorando. Eles estão terminando um campo também no campus, né? E esse aqui não é literalmente do lado. A gente tem que caminhar, é um walking distance que a gente fala, né? A distância de caminhada, mas eles estão construindo um campo no campus, então eles vão estar tendo treino, saiu do dormitório, tá colado, entendeu? Então a estrutura só vem melhorando. Isso aí a maioria disso tá desde que eu tava lá como jogador, e aí só vem melhorando, cara. E olha que legal, você falou que para ir para Southeastern, né, que é uma junior college, você não precisava do inglês, porque lá você tinha um curso de inglês, né? É o que eles chamam de ESL, né? ESL, né? Isso. Já para ir para Bethel, você precisa ter o inglês. É um pré-requisito, você tem que fazer algumas provas, né? E onde que eu quero chegar, né? Tem oportunidade para todo tipo de perfil lá, né, Gui? O cara que não sabe inglês, se tiver um bom nível de futebol, ou até acho que talvez mesmo não tendo, ele pode conseguir se encaixar, né? Tem. Como é que você enxerga assim, essa questão dos diferentes perfis? Fala um pouquinho sobre. Cara, é muito bacana porque chegando lá, a gente... Pra mim, né, foi assim... Cara, isso aqui tem espaço para todo mundo. Entendeu? É lógico que tem espaço para quem quer. Mas para quem quer, tem lugar. Como eu falei, já encontrei pessoas que não tinham bolsa atlética nem acadêmica nenhuma. Né? Tinha que desembolsar o valor todo? Tinha. Mas a oportunidade estava lá, entendeu? Talvez não tinha um nível de futebol, talvez não tinha um nível de inglês, mas tinha oportunidade. Da mesma forma, na Junior College, como eu falei, é uma excelente porta de entrada. Às vezes as pessoas focam nas outras ligas, que são escolas maiores, como eu te falei, assim, até uma estrutura maior, teoricamente, mas a Junior College, né, existem possibilidades com inglês, com pouco inglês, sem inglês nenhum, entendeu? Geralmente o custo é menor também, então o que facilita ainda mais, né? Porque, por exemplo, as faculdades que eu fui depois, né, o custo era 3, 4 vezes maior, entendeu? Sem bolsa, né? O valor normal dela. A Junior College geralmente são muito mais viáveis, e aí depois para outras faculdades também existem possibilidades para qualquer pessoa que esteja interessada assim, não, eu vou atrás, vou fazer acontecer. Eu não sou o craque. Tudo bem, cara. Você não precisa ser o Neymar para jogar. Entendeu? Essa acho que é uma grande diferença do Brasil, né, cara? Aqui você depende de muitos fatores para chegar no sucesso, para chegar num clube, numa base. Sim. Quando a gente fala de Estados Unidos, o cara que quer, ele constrói, né? Ele faz da jeito, né? Sim. Inclusive, se você tentasse antes para Bethel, por exemplo, você não conseguiria, porque você não tinha inglês, né? Sim. Então, a Southeastern foi importante, né, para a tua jornada ali. E hoje um atleta que, por exemplo, se interesse e queira, de repente ele não tem perfil para Bethel, mas ele pode ter um perfil para Southeastern, né? De repente o cara não tem inglês ainda, mas é um bom jogador, tem um bom highlight, tá interessado em dar espaço, aí é possível, né? Sim, com toda certeza. É bem isso, Arthur, bem isso que você falou. Às vezes a gente pensa que tem que ir para aquele lugar que lá está a oportunidade. Não. Existem possibilidades e oportunidades em
vários lugares, cara, vários lugares. Então, a Southeastern foi o meu primeiro passo, uma oportunidade para mim, que pode ser para outras pessoas, mas outras pessoas podem encontrar, porque eu tenho, lógico, com o passar do tempo, com os anos, fui encontrando pessoas e fazendo amizades em outros lugares, em outras junior college, em outras faculdades maiores, e, pô, são coaches, né, meus amigos, e a gente conversa, pô, não dá aqui, tem como trazer para cá, tem essa possibilidade aqui. Então, cara, existem infinitas possibilidades. E você deve ter conhecido muita gente lá, né, Gui? Teve pessoas que foram importantes nessa tua caminhada, que te acolheram. É um país acolhedor nesse sentido? Sim, sim. Cara, eu fui muito abençoado com todas as pessoas que Deus colocou na minha vida, assim, sabe? E logo quando eu cheguei, assim, na Southeastern, ele me apresentou uma host family, né, que a gente fala. E, na verdade, para ser sincero, foram duas. Foi assim, eu conheci uma família e aí logo em seguida eu conheci outra. Aí o que acontece? Na Southeastern, a gente chama de SC, tá? A faculdade, SC. Na SC, eles tinham um evento chamado International Dinner, que é o jantar para os internacionais. E foi onde eu conheci uma dessas famílias. E aí o que acontece? Eles trazem a comunidade, né? Eles traziam a comunidade, né? Não sei se eles não fizeram ano passado, pelo menos. Mas na minha época eles faziam. E o que acontecia? As famílias da comunidade traziam alguma comida, entendeu? O que eles fazem ali, a comida americana, alguma coisa que eles cozinhavam, traziam, reuniam os estudantes internacionais e a gente encontrava com as famílias, entendeu? Essas pessoas vinham, serviam a gente conversava, era muito legal. E foi onde eu conheci essa família. E, pô, essa família, ela, pô, me abraçou, não só eu, mas outros amigos meus também. E, pô, assim, viraram a minha família de verdade, assim, uma segunda família, entendeu? É uma família local, americanos mesmo. Uma família americana, sim, ali da comunidade que, pô, me abraçou e logo eu cheguei lá em julho de 2019, conheci eles em setembro, ali, outubro, não lembro agora ao certo. E aí no dezembro desse mesmo ano, de 2019, eu passei o Natal com eles lá. Eu não vim para casa, né? Eu fiquei direto lá. Então, pô, eu fiquei na casa deles durante o dezembro ali até voltar às aulas. Fiquei ali com eles. E aí, cara, quando aconteceu foi que no início de 2020, né, o que aconteceu, né? Teve o Covid. Aí foi que eles conheceram minha namorada, que hoje é minha esposa, né? E já conheciam ela. Eu tava visitando a minha namorada na época. Aí meus amigos falaram assim, ó, Gui, volta que os caras estão mandando a gente arranjar outro lugar porque o Covid tá acontecendo e tal. E é pra onde eu vou, né, cara? E aí o que acontece foi, conversei com eles falaram assim, pô, a gente não sabe o que tá acontecendo, não sei se tem como você ficar aqui, sabe? A gente gostaria de te ajudar, mas a gente pode te ajudar a voltar para casa. E eles me ajudaram, de fato, me ajudaram a comprar os tickets para vir para cá. Eles compraram tua passagem para voltar para o Brasil. Compraram assim, não, a gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar, você vai voltar para casa. Se você não pode ficar aqui, a gente vai te ajudar a chegar em casa. Não, beleza, para mim e para minha namorada. E aí, beleza, só que eles chegaram e falaram assim, vai buscar ela. A gente empresta o nosso carro, você vai buscar ela e você vai. Quando eles vieram entregar o carro, eles falaram assim, Gui, eu não vou ficar bem comigo mesmo. E Deus está falando comigo que vocês têm que ficar aqui com a gente. Então não vão para casa. Vocês vão ficar aqui com a gente, né? Vai passar a quarentena com a gente aí. Então, pô, foi eu, minha namorada na época, e mais um amigo, o outro brasileiro também. A gente ficou, cara, 6 meses morando com eles na casa. Como filho mesmo, né? Como filho. E ali virou esse laço de família que é até hoje. Então, são família Rife, cara, eles são incríveis, assim. Eles salvaram a nossa trajetória ali a nossa vida, literalmente, assim, nos Estados Unidos. Então, outra oportunidade e experiência que eu fui muito abençoado ali na Community College, né? Então, essa família se tornou a minha família de verdade.
Cara, e você vê quanta experiência uma decisão trouxe para tua vida, né? Quando lá Sim. atrás você é apaixonado por futebol, sonhando em ser jogador, cara, você decidiu ir para fora para jogar e estudar. Sim. Coisa que os meninos aqui normalmente nem cogitam, né? Puta, mas vamos lá para estudar, cara, eu quero jogar bola, Sim. né? E você, pô, jogou no alto nível, viveu tudo isso de experiência, né? Fora de campo, viveu experiências sensacionais. E você teve experiências também, né? Queria que você contasse um pouco. Nas ligas lá de verão, né? São ligas, acho que semiprofissionais. Conta um pouco do que você viveu fora do futebol universitário. Até agora a gente falou de futebol universitário, né? Sim, E sim. fora, existe futebol? Como é que é? Pô, cara, é muito bom falar sobre isso também, para cobrir essa parte, porque, novamente, a gente fala de oportunidades, né? E quando eu estava na SEC, na Southeastern Community College, jogando ali a minha primeira temporada, chegou o Covid, e aí existe a Summer League, né? Que é a liga de verão, que geralmente começa entre maio e junho, vai até final de julho, né? Que aí é semiprofissional, né? A liga é semiprofissional. E aí em 2020 eles estavam assim, pô, a gente vai ter que cancelar, né? Por causa do Covid. E aí apareceu que próximo da minha cidade eles estavam fazendo como se fosse uma peneira, né? Para um time que ia jogar um campeonato e lá e tal. E eu falei, cara, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí eu fui. Fui eu e alguns amigos ali mesmo que jogavam comigo. E aí fomos e acabei passando, cara. Acabei passando e aí aconteceu o campeonato. Foi um pouco diferente a estrutura por causa do Covid, né? Mas a gente jogou o campeonato e, pô, a gente ganhou o campeonato. Foram campeões. Fomos também campeões. Lá. Pô, você ganhou tudo lá, cara. Ganhei em 2020, né? Isso. E a gente ganhou o campeonato. E ali com o campeonato apareceu a oportunidade da minha transferência, né? Foi aí que aconteceu a minha primeira transferência, né, de faculdades. Porque é que acontece? No verão, é uma liga totalmente separada da faculdade, não tem nada relacionado. Só que muitos treinadores estão te assistindo, entendeu? Treinadores de faculdades, treinadores de clubes. Então, você acha que você vai jogar só a faculdade e é isso. Não, o verão vai te abrir portas, pode ser até maiores para você. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu joguei o meu primeiro verão lá, que não era para ter acontecido por causa do Covid. Aconteceu, conheci alguns atletas de outras faculdades e foi quando eu tive o primeiro contato com outras universidades. Sim, começou a abrir a minha mente, né? Outras oportunidades e foi onde eu transferi. Quando eu saí da Southeastern, fui para essa faculdade, né, NAIA, e aí foi indo. Aí outros verões também. Que lá são 3 meses de férias de verão, né, Gui? Nem muitos meninos voltam pro Brasil, para os seus países, né? Sim. Mas muitos optam por ficar. Às vezes até para trabalhar, né? Para fazer um dinheiro. E tem as ligas, né? Que são, acho que, boas portas, né? Para o menino que quer crescer lá no futebol. Sim, sim. Cara, eu recomendo. Eu posso assim até ser, pô, tu recomenda. Não, eu recomendo mesmo porque eu vivi. Cara, é difícil falar assim, ó, pô, não vai para casa, fica aqui, entendeu? Cara, se você sente que tu quer ir para casa, tu pode ir para casa, né? Que é um período longo. São geralmente 3 meses de férias, né? Que o nosso período de aula vai geralmente de janeiro ali, dependendo da faculdade, até maio. E aí de maio até agosto, até finalzinho de julho, você tem esse tempo livre, né? Que é o summer break. Então você pode, por exemplo, no meu caso, eu poderia ter vindo para o Brasil, entre aspas, ou ficar lá. E, cara, essa é a primeira vez que eu tô vindo esse período do ano. Primeira vez que eu tô voltando em junho. Eu sempre fico lá, direto. E foi onde eu joguei eu fiquei 1 ano sem jogar. Foi no ano de 2021. Mas todos os anos eu joguei Liga de Verão. Então, a gente acabou ganhando em 2020 lá. Depois, quando eu voltei, eu joguei em 2022. A gente acabou ficando em segundo lugar na Liga de Verão. E aí em 2023 ou 2024 a gente foi campeão. E você tá jogando até hoje? Cara, esse ano, cara, foi uma loucura aí também, os planos de Deus novamente. Mas como eu tô de assistente técnico agora na Battle, né? Aí eu tinha alguns atletas que estavam assim, ô coach, como é que tá?
pro verão, então se tem algum clube pra gente, o que você indica e tal. E eu indiquei o clube onde eu joguei, né? Que é o Iowa Demon Hawks, lá em Iowa. E aí eu falei, pô, tem essa oportunidade e tal. E aí, de repente, seja uma boa para vocês. E é uma estrutura bacana também. O clube, no caso, ali, ele oferece casa e alimentação. Então, você vai para lá e joga. Só se preocupa em jogar. E foi isso, cara. Falei, pô, vai lá, tem oportunidade para vocês. Tem alguns atletas nossos da Battle participando lá. E eu falei, ó, pô, vocês estão indo, eu vou ir pelo menos um pouquinho com vocês. Aí joguei 3 jogos com os meninos, então foi uma experiência muito bacana, assim, até saindo um pouco de treinador e agora de colega de time, foi uma experiência muito bacana. E aí acho que tem até foto ali também, a gente jogou 3 jogos, e aí apareceu outra oportunidade também, agora no finalzinho, antes de vir também. O que é essa outra oportunidade? Cara, apareceu uma oportunidade muito legal que existem a maioria dos meninos conhecem a Kings League, né? Que é bem famosa aí, agora que tá bombando. Mas aí nos Estados Unidos tem uma liga de futsal também muito bacana que está crescendo bastante. Esse ano foi o 3º ano da liga, que se chama TST, que é The Soccer Tournament. Então, esse ano tinham 48 times masculinos e, se eu não me engano, 18 times femininos. Tá? Então, é uma liga, cara, que, assim, veio time do Borussia, veio time do Bournemouth. Essa imagem aí? Essa aí é da liga de verão, do meu time de verão. Essa aí já é do TST. Que são ligas diferentes, tá? Esse aí, na verdade, o TST é um torneio. Não é uma liga, é um torneio. Tipo Kings League, né? Como tipo Kings League. Futsal e tal. Isso, futsal. Esse aí também, tem algumas fotos lá. E é uma estrutura, cara, assim, profissional. E assim, eu tava até falando aí pros meus pais, acabei de chegar e falei assim, pô, eu pensei que eu era um jogador profissional, cara. Muito legal, uma estrutura muito diferente, assim, transmissão ao vivo, né? Na ESPN, no YouTube também. E, pô, eu tive a oportunidade de conhecer o Nani, o Ricardinho do futsal. Eles estavam jogando lá? Estavam jogando também. Jogaram. Não cheguei a jogar contra, né? Tive amigos que jogaram com eles também. O Ricardo. Aí tive amigo que jogou com o Leandro Damião. O Miranda estava lá, inclusive. Miranda da seleção. Godin, né? Do Atlético de Madrid. Outros. Só alguns exemplos, entendeu? E é uma estrutura muito diferente, cara. Muito diferente. Já vim até uniformizado ainda. Esse é o agasalho da... A gente ganhou, né? Da TST, agora que eu vi. Que legal. Sim. Adidas que patrocina? Isso. Bacana. Então, foi uma experiência assim que eu não estava esperando, entendeu? Mas, de novo, é o que eu falo. Tem até o nosso coach ali do time de Iowa, do time de verão, ele sempre fala oportunidades. O Thiago. É outro Thiago. Se ele ver o podcast, ele vai falar. Ele sempre fala, cara, oportunidades. Eu não estava muito planejando jogar esse verão. Fui para ficar com os meninos ali. E aí joguei por 3 jogos. O coach desse time falou assim, pô, gostei desse garoto. Gostei desse cara. E ele falou, não, vem treinar com a gente. Eu tava treinando. Treinei com o time. E um outro atleta nosso também participou. Então, uma oportunidade que apareceu através da Liga de Verão para fazer parte dessa experiência incrível, cara. Incrível. Imagino. E essas ligas, elas não são só para atleta universitário, né? Qualquer um pode jogar. Imagino que tenha caras até mais velhos, né? Jogando ali. Sim. Ele envolve já ele abrange mais gente, né? Na comunidade. Sim, não. É uma liga aberta. Né? Logicamente que a maioria dos atletas são atletas universitários, que novamente abre muitas outras portas, né? Então, joguei outras competições também fora da liga universitária, que, pô, hoje tem um menino que eu joguei ali, ele tá na MLS, tá jogando no Minnesota FC. Só para te dar um exemplo. Ele jogou numa Junior College, e a gente jogou junto numa competição como se fosse a Copa do Brasil, aqui que lá se chama a US Open Cup. A gente jogou junto.
ele transferiu para da Junior College, ele transferiu para uma college de 4 anos, terminou a college, assinou o contrato profissional da MLS, está jogando na MLS hoje. E, pô, assim, infinitas possibilidades. Se você tem sonho, cara, de jogar de futebol, cara, não pensa que você está indo para os Estados Unidos e o teu sonho morreu, entendeu? Continua acreditando, continua trabalhando. Mas os Estados Unidos, ele te dá outras possibilidades, entendeu? Outras possibilidades, outras oportunidades. A parte acadêmica que, pô, para mim conta muito, olhando para trás hoje, pô, é muito importante, cara. Né? Que, pô, não deu certo na parte do futebol, mas, pô, você tem o seu diploma. Eu me graduei na minha Junior College, tenho o meu diploma da Junior College, tenho o meu diploma da Mercyhurst, que é a minha faculdade de 4 anos, e estou buscando o meu diploma de mestrado. Entendeu? Isso tudo com o futebol. Hoje eu não estou jogando mais, mas eu estou trabalhando com futebol ainda. E isso tudo foi através de oportunidades que foram aparecendo na trajetória, né? Já tinha algum momento imaginado que você ia se formar nos Estados Unidos, que você ia jogar lá, que você ia ter um mestrado aí na tua carreira? Já tinha imaginado isso quando você vivia aqui em Joinville, correndo atrás da bola? Cara, é bastante coisa para pensar, assim, né? Como eu falo assim, Deus é muito bom e eu sempre acreditei nas possibilidades, mas a gente não consegue imaginar. Eu lembro do dia que eu iniciei, que eu cheguei ali em Joinville, que eu iniciei meu processo, eu lembro das pessoas. Então, eu lembro de como foi o processo, que às vezes assim, a gente pode estar colocando assim, tudo isso, né? Mas existe um processo que a gente tem que aos poucos, não é de hoje para amanhã. Você tem um planejamento, você tem um esforço que você tem que fazer, mas, cara, é muito compensatório. E isso vai impactar não só a sua vida própria, mas as pessoas ao seu redor. Essas oportunidades que aparecem para mim, com toda certeza, de alguma forma está impactando a minha esposa hoje, né? Minha família, meus pais, irmãos, outros familiares, amigos, e enfim, todas as pessoas ao seu redor. Então, você pensa assim, pô, eu estou buscando uma oportunidade para mim, mas a oportunidade para você vai abrir portas para muitas outras pessoas também. E talvez vai inspirar muita gente que está assistindo, que está hoje descobrindo um novo mundo, uma nova possibilidade. Daqui a pouco vai estar dando espaço. E talvez até na Beto, na Salfista, né? Temos aí, né, um assistant coach que está querendo recrutar atleta, né, Gui? Sim. E até com relação às ligas de verão, também é uma oportunidade para o brasileiro, né? Se alguém tiver interesse e perfil, ele pode ir lá só para jogar a liga de verão. Aí não estuda nada, vai só para jogar, é isso? Cara, existem possibilidades para isso, sim, com toda certeza. Muitos atletas fazem isso. Eu não posso dizer assim, garantir com 100%, né, em relação a isso, até porque como eu joguei estando lá como estudante, é uma situação diferente, mas eu conheço atletas que fazem esse processo, fica 2, 3 meses ali durante o verão, faz o processo, joga a liga de verão e até mesmo, novamente, vai estar abrindo oportunidades para college, né, para a universidade e até mesmo para outros times também. Até porque quando você vai para lá, você vai com visto de estudante, né, Gui? E nesse caso, teria que ir com visto de turista e tem um prazo mais curto para permanecer no país. Isso, né? Isso. É por isso que nessa parte eu não sou especialista. Sim. Né? Que eu não posso te dar o 100% garantido. Mas existe essa possibilidade, sim. Legal. Gui, para a gente finalizar aqui, vamos lá, você um dia tomou uma decisão que mudou completamente a tua jornada, né? Quanto isso mudou na tua vida? Quanto isso impactou? Né? O que você enxerga desse teu momento de decisão? Assim, quando eu olho para trás, cara, e olho para minha vida hoje, a gente tem que refletir, né? Fazer uma reflexão. Antes de tomar a decisão e 6 anos depois, que é o meu caso, né? Então, olhando para trás e também refletindo no que tudo que aconteceu e a partir de hoje, cara, eu vejo que, assim, como eu falei, a tua decisão não vai impactar só a sua vida, sabe? Mas tudo vai ter um preço e tudo vai ter o seu valor. Depende de onde você coloca, sabe? Então,
se você vê que essa oportunidade vai te agregar valor como um todo, como a gente estava conversando, Arthur, né, como pessoa, como profissional, como atleta, como filho, como pai, mãe que você vai se tornar, como isso vai te transformar por uma pessoa melhor, cara, eu acho que é uma decisão válida. E com certeza foi para mim, né, que transformou a minha vida. Eu lembro lá atrás que eu falava assim, cara, eu tenho que buscar uma oportunidade que vai transformar a minha vida. Eu tenho que transformar a minha vida. Eu tenho que buscar outra coisa para mim, que eu sabia da minha situação, entendeu? Eu queria mudar. E sabia da tua capacidade também, né? Sim, eu tinha que acreditar. Tinha que acreditar que o que eu era, o que eu tinha para oferecer, eu conseguiria alguma coisa. E cara, fui para cima. Existe o valor, existe o preço que você paga, mas no final você... Não só no final, né? O processo, o trajeto. Você vai vendo que você vai crescendo, você vai melhorando, você vai evoluindo. E, pô, isso, de novo, né? Não tem preço, né? O valor que você tem, que vai te agregar. Se você pudesse hoje dar um conselho para o atleta, para o pai que está nos assistindo, menino que sonha em jogar futebol, que está buscando, né, o seu espaço aqui no Brasil, de repente ele hoje começou a entender um pouco um caminho diferente, que conselho você daria para esse atleta e para essa família? Olha, novamente, como a maioria de vocês, tanto atletas como os pais, porque os pais também, eles acreditam no sonho do atleta, né? Então, não deixa de acreditar. Não deixa de acreditar porque você está fazendo a sua parte, porque a maioria de vocês estão buscando uma oportunidade aqui no Brasil. Pô, parabéns, cara. Continua, faça o seu máximo. Mas abra sua mente que as possibilidades vão muito mais do que aqui. O mundo lá fora está esperando alguém como você, entendeu? Alguém está esperando alguém como você. Foi o meu caso, entendeu? Eu tinha 23 anos quando eu saí do país. E tinha alguém esperando por mim, entendeu? Então, continue acreditando nos seus sonhos, independente do lugar onde você esteja. Se você, por exemplo, não tiver a oportunidade aqui que você está buscando, tenho certeza que você vai ter a possibilidade de encontrar a oportunidade que você almeja lá fora. Assim como a estudante atleta ou até mesmo para virar um profissional. Então, atletas, pais, continuem acreditando no seu sonho, trabalhando e buscando a oportunidade que ela chega. Maravilha. Gui, quero te agradecer. Eu que agradeço. Muito grato por você ter aceitado o nosso convite. Prazer. Guilherme saiu ontem de manhã da cidade dele, foi até Chicago, pegou um voo à noite, chegou aqui no Brasil de manhã, pegou um voo para Curitiba e chegou no aeroporto aqui, veio direto aqui para casa da Trilha do Futebol junto com os pais dele, para, de alguma forma, aqui prestigiar, né, a gente e poder estar compartilhando a história dele aí com vocês, famílias. Então eu sei que você deve estar cansado, viagem longa, puxada, mas muito feliz de ter você aqui, Gui. Você é um cara que tem uma história bem bonita. Eu acompanhei boa parte da tua trajetória, tive o prazer, né, de ver todos os desafios pelos quais você passou e com certeza o cara que você se tornou hoje, ele tudo isso se deve muito aos desafios, né, que você viveu e a forma como você encarou cada um deles. Então é uma história muito bonita, que eu acho que vai inspirar muita gente que está aqui nos assistindo. Muito feliz de ver onde você está hoje, tudo que você construiu. E, cara, ainda tem muita coisa por vir, tenho certeza, né? Um cara com o teu perfil, com a tua gana aí de crescer, com certeza ainda vai viver muita coisa, inclusive no futebol, né? O futebol ainda tá vivo aí na vida. Vivo, não. Tô sempre vivo. Que legal, Gui. Fico muito feliz. Obrigado mais uma vez. Prazer enorme. E assim a gente encerra aqui o nosso segundo Embarcast, o podcast da Trilha do Futebol, que vai trazer cada vez mais para vocês tudo sobre esse universo de oportunidades de embarcar para fora do país para jogar futebol e estudar. Um abraço. Até a próxima.